que nós deveríamos estar mais preocupados com o céu do que com as coisas desse mundo. Verdade. Existem muitas orientações da parte de Deus pelos apóstolos que falam não vos embaraceis com as coisas desse mundo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, entre outros conselhos que Deus dá. E é muito complexo quando os servos de Deus estão preocupados com coisas seculares e deixam as coisas de Deus para trás. Eu me lembro que no ano de 2004, 2006, acho que foi 2006. 2006 teve uma Copa também. Sim. E nesse período eu estava vivendo uma das situações mais complexas da minha vida. Foi no período que eu estava indo para o colégio fazer teologia. E eu estava sentindo um chamado do Senhor. Amém. Então quando deu mais ou menos umas 5h30, 18 horas, eu peguei a bicicleta e fui pedalando até a praia mais próxima. Sim. E ali eu sentei no rochedo e fiquei até escurecer conversando com o Papai do Céu. Oh, glória! E algumas pessoas perguntaram, quando é que você foi? Eu falei, não, fui fazer uma coisa muito importante. Perguntaram, você foi assistir o jogo? Eu falei, não, eu fui assistir a presença de Deus na minha vida. Amém. E ali eu saí dali convicto, confiante, sentindo a presença do Senhor. Amém. E alguns meses depois eu estava prestando vestibular de teologia e Deus abençoou com a minha aprovação. Amém. Eu fui para o colégio estudar teologia. Oh, benção. Então eu entendi que na hora em que o mundo para ver o que lhe interessa, eu descobri que a fila fica praticamente inexistente. Oh, glória! Conexão direta. E eu até lembrei de um pastor amigo meu lá de São Paulo, pastor Erwin Walter, que já era aposentado. Ele gostava, toda vez que ele ia na igreja pregar, ele gostava de cantar uma música com a igreja que falava o telefone do céu. Oh, glória! Porque ele era um homem de oração, pastor Walter. Amém, que benção. E a gente dizia assim, pastor, eu estou orando, mas parece que não está acontecendo nada. Ele dizia, continua orando, rapaz, verdade. continua orando, Amém. não solta da mão de Deus. Amém. E ele sempre cantava para nós essa música assim, o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Oh, glória! Você liga uma vez, 2 ou 3, e se não atender, você liga outra vez. Oh, glória! Eu descobri Legal, que né? são nessas horas que o mundo para se voltar para instrumentalidades humanas, que a fila fica quase inexistente. Amém, que benção. Não tem outro caminho. Se a gente quer vitória, nós temos que ir na fonte buscá-la e deixar de lado tudo aquilo que é secular e se voltar para as coisas de Deus. Amém. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu nos tem concedido. Vos peço, ó Pai, que pelo Santo Espírito esteja conosco nesta noite, para que possamos estudar a tua palavra e assim sair daqui com refrigério, sentindo o nosso coração aquecido pelo poder do teu Santo Espírito. Assim seja, Senhor. Nós sempre nos temos pedido, Senhor, não leve em consideração as imperfeições deste vaso de barro, mas que cresças e que eu Amém. A palavra é tua, Senhor, e tu podes fazer o que bem te apraz. Verdade. A tua palavra diz que o que sai da tua boca nunca voltará vazia. Obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: ir para o céu é algo tão complexo e ao mesmo tempo fácil. E eu parei para refletir e estava querendo entender o que essa pessoa estava querendo dizer, que o céu ele é tão fácil de ir e ao mesmo tempo tão difícil.
Então ela explicou. É fácil porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém. Nós recebemos a salvação pela graça, pelos méritos de Cristo. Não temos que pagar absolutamente nada por isso e só precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Amém. Essa é a parte mais simples. E eu perguntei, é a parte mais difícil? Para que eu possa entender. Ele falou assim, a parte mais difícil é você caminhar neste mundo de fato, mostrando que você renunciou verdadeiramente os caminhos desse mundo e avançar olhando para Cristo. Amém. E eu quis entender o porquê. Às vezes, nós somos tentados a seguir o que a nossa subjetividade nos sugere. Em outras palavras, estou querendo dizer, às vezes, do nosso ponto de vista, nós achamos que nós não estamos pecando, às vezes a gente acha que não tem nada a ver, às vezes a gente fica remetendo, mas aquilo ali foi no passado, aquilo ali foi na época de Cristo. E como que eu posso pensar desta forma se a palavra de Deus fala que Deus não muda? E porque Ele não muda, as suas misericórdias permanecem até hoje. Amém. Porque Ele não muda é o fato de nós não sermos consumidos. Amém. Mas ser um cristão verdadeiro é andar na contramão do mundo. Verdade. Sem se contaminar com ele. Amém. É muito complexo. Vocês lembram de Daniel, Mesaque e Sadraque? Eu vou usar os nomes hebreus dele. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4 homens que foram para a Babilônia. Chegaram na Babilônia, era um lugar onde tinha tudo que alguém de fato gostaria para se desviar dos caminhos do Senhor. Verdade. Mas eles permaneceram firmes. Amém. Permaneceram firmes nos caminhos de Deus. Eram jovens. Daniel tinha aproximadamente 17 anos, os outros também, e eles se mantiveram firmes nos caminhos de Deus. Por quê? Não foi por uma simples questão ou por qualquer coisa. Eles se mantiveram firmes nos caminhos de Deus porque, de fato, eles tiveram uma educação que nos voltaram para a fidelidade. Amém. Ao lado de Deus. Tanto é que quando eles se colocaram diante daquela mesa cheia das iguarias do rei, com animais que foram sacrificados aos ídolos da Babilônia, ele sabia muito bem que se ele comesse aqueles animais, se ele comesse aquelas carnes, ele estaria aceitando os deuses da Babilônia. Então, por isso que eles se restringiram, se manteram fiéis aos propósitos de Deus. Amém. E não se contaminaram com as iguarias do rei e provaram que, de fato, eles não abririam mão da sua consciência, não abririam mão daquilo que é correto, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro, para ir atrás de doutrinas falsas, ou ir atrás de questões que não nos conduzissem. Por que às vezes é difícil ir para o céu no contexto humano? Porque nós temos que renunciar tudo aquilo que impede uma comunhão total com Deus. Como ser fiel num lugar onde aquilo que é considerado errado, hoje, nos padrões do mundo, se tornaram algo correto? O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Como caminhar para o céu quando a nós são oferecidas propostas que às vezes nos fazem pensar no que nós podemos ou não fazer? E queremos barganhar com Deus algumas questões. Aqui no Salmo 15, tem uma pergunta bem retórica que fala sobre as pessoas que vão morar na casa de Deus. O título da perícope é O Cidadão dos Céus. Salmo capítulo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai para o céu? Olha só, são coisas muito simples que estão escritas aqui, mas ao mesmo tempo coisas complexas, que devem nos fazer gerar uma reflexão mais forte a respeito das nossas vidas. Quem vai para o céu? Quem há de morar no seu santo monte? Aqui no versículo 2 diz: o que vive com integridade
e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Amém. O que não difama com a sua língua, Amém. não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, porque a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Amém. O que jura com dano próprio e não se retrata. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é jurar com dano próprio e não se retratar? É que você vai cumprir a sua promessa, ainda que você tenha prejuízo. Amém. Se você deu a sua palavra, você nunca deve voltar atrás, Cumprir. a não ser que você percebeu que é alguma coisa que vai te levar para a destruição, Sim. para a morte eterna. Mas a palavra, então um ditado antigo que diz que palavra de rei não tem retorno. Amém. Uma vez procedida, pronunciada, deve ser cumprida. Então aqui fala, o que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Amém. E quem deste modo procede não será jamais abalado. Em outras palavras, Deus está falando de integridade, verdade, sinceridade, bondade, pessoas que rejeitam aquilo que o pecado proporciona, pessoas de palavras, pessoas que não tiram proveito da situação de calamidade ou de fragilidade de uma outra pessoa. Tudo isso são coisas que são observadas por Deus. Amém. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que está observando as viúvas, os idosos, Os órfãos. os órfãos, Amém. os desamparados. É um Deus que observa tudo. Amém. E um dia Ele vai nos pedir conta de todo o procedimento com o qual nós vivemos aqui na Terra. Uma vez sabendo das características daqueles que vão para o céu, agora nós vamos avançar agora lá para Mateus capítulo 5, onde está escrito o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus ali naquele momento ele vivia num contexto complexo, de muita pobreza, pessoas que estavam sendo massacradas por Roma, e onde eles esperavam um Messias. A palavra Messias, ela tem um teor muito forte para os judeus naquela época e ainda tinha hoje. E o Messias que eles esperavam era um libertador invencível. Eu vou revelar um segredo para vocês. Eu estudei algumas questões aí e descobri que um homem que criou o super-homem, vocês já ouviram falar no Superman, super-homem? Ele era judeu. Judeu? E ele criou esse personagem baseado nas características do Messias que o povo de Deus esperava. Olha. Então, quando vocês veem aquele desenho, aquele filme de alguém que veio de outra galáxia, viveu aqui neste planeta, que era invencível, isso é exatamente esta imagem, esta figura que os judeus do passado achavam. Que o Messias seria um general poderosíssimo, de guerra, invencível, que viria massacrar Roma. E quando Jesus chegou aqui, ele pregou exatamente o contrário do que eles esperavam. Amém. Mas Jesus se deparou com um povo marginalizado, miserável, que era a situação do povo de Israel naquela época. Subjugado por Roma, usurpado pelo seu próprio povo, ou seja, eles tinham classes mais ricas que esmagavam as classes mais pobres. Parece que isso é um problema que repercute até hoje, né? As classes mais ricas dominam sobre as mais pobres, e o rei, né, que hoje é o governo, né, ele tira do pobre aquilo que ele não tem. Verdade. E Jesus se deparou com uma situação dessa. Quando ele olhou para aquele povo,
ele teve pena daquelas pessoas. E ele sentiu que aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. Porque ele via as dificuldades que aquelas pessoas passavam, ele via o sofrimento que aquelas pessoas passavam, ele sentia a dor daquelas pessoas. Amém. A dor de Cristo, o martírio de Cristo, não começou lá na cruz, não. Começou desde que ele nasceu. Ele nasceu numa situação muito difícil, uma situação pobre demais. Jesus morava numa das comunidades mais pobres que existia em Israel naquela época, que era Nazaré. Um lugar de muita pobreza, de muita dificuldade. Eu já comentei com vocês aqui que muitas vezes Jesus viajava, fazia viagens longas. Depois que a mãe dele, depois que o pai dele morreu, ele assumiu o papel de provedor da casa. E Jesus, ele saía porque os carpinteiros eram como mascaras. Eles não somente mexiam com carpintaria, mas também mexiam com a alvenaria também. E quantas vezes ele voltou sem um centavo no bolso, sem um shekel no bolso, o dinheiro que se falava na época, shekel. E ele tinha uma mãe viúva que precisava de que necessidades fossem cumpridas, fossem supridas. Jesus, ele era o Criador do universo. Amém. O Criador do planeta Terra. Aquele que apareceu nesse planeta. Desde o princípio ele falou, haja luz e houve luz. Amém. Ele era aquele. Mas ele nunca usou o seu poder para fazer absolutamente nada. Assim. E em determinado momento Jesus vai até um monte bonito, chamado Monte das Bem-aventuranças, e ali ele sentou numa colina e milhares de pessoas se juntaram para poder ouvir Jesus falar. Em algum momento as pessoas começaram a incitar Jesus a ser proclamado o rei de Israel. E Jesus, quando ele percebeu o intento dessas pessoas, ele se afastou. Ele se posicionou num local onde ele falasse e as pessoas pudessem ouvir com clareza. E ele começou a falar, a fazer um discurso totalmente contrário às expectativas de um povo que queria um Messias, que queria um general de guerra, que queria alguém que viesse para esmagar Roma e libertá-los da escravidão romana e da opressão dos que governavam Israel naquela época. E aqui Jesus falou, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando aqui fala em humildes, a palavra grega para classificar humilde é pitokos. Pitokos. A palavra pitokos significa um pobre em situação miserável. Caraca. Ou seja, nós somos pobres, mas pobres que somos autossustentáveis. Pouco ou muito a gente trabalha, a gente tem um pão todo dia, a gente garante o pão todo dia. Mas a palavra pitokos, que está escrito aqui no original, Jesus está falando de um pobre miserável mesmo. Mas o que a gente pode aplicar aqui para bem-aventuranças? Pitokos, bem-aventurados os humildes, ou aqueles que são miseráveis mesmo de espírito, no sentido daquelas pessoas que reconhecem o quão são miseravelmente pecadores e reconhecem a sua condição miserável de pecado. Deus fala que dessas pessoas é o reino do céu. Amém. Publicano, né? Imagina que grau de consciência um ser humano pode chegar a ponto de entender o que ela é de fato diante de Deus. Amém. E sem arrogância nenhuma, se dirigir a Deus sabendo que ela precisa da graça e da misericórdia. Por que Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Porque ele não tinha nem um pouco, nem um pingo dessa humildade com a qual Jesus está falando. Quando ele foi falar com Jesus, ele foi falar com Jesus dono de si.
achando que as divisas, os diplomas, as graduações dele não impressionaram Jesus. Mas ele percebeu que quem estava diante dele não era um simples homem, Amém. mas alguém sobrenatural, com poder sobrenatural, com o qual fez ele refletir e entender o que é nascer de novo. Amém. Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram por causa das vicissitudes desta vida, das angústias, das agonias, das injustiças. Quantas vezes nós já clamamos a Deus por misericórdia, clamamos a Deus para que os sofrimentos fossem atenuados em nossas vidas. Eu me lembro que eu tinha um amigo chamado Altamiro. Eu me lembro que uma vez ele estava tão angustiado por conta de uma situação difícil, de desemprego. Ele sentou na calçada e começou a chorar. Na época eu era um garoto, eu tinha 20 e poucos anos de idade, tinha acho que 25, 26 anos de idade. Ele já era um homem já de mais de 50 anos. E eu vi um homem já experimentado de idade chorando por conta das dificuldades da vida. E ele dizia assim: por que Jesus não volta logo para acabar com esse sofrimento? Por que Jesus não volta logo? Então, para responder essas pessoas e para ele e para outras pessoas que choram aguardando uma posição da parte de Jesus Cristo, ele diz: bem-aventurados os que choram, amém, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão com a qual Cristo fala é aquele que submete a sua vida, submete o seu temperamento, submete os seus impulsos carnais a Jesus. Amém. E não faz as coisas conforme os impulsos, conforme o calor do gênio que sobe. Amém. Mas submete essa circunstância a Jesus. E a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Os mansos. Versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas coisas nós temos visto nesse mundo que nos fazem pensar: Senhor, por que não volta logo? Injustiça, sofrimento, pessoas que não têm são. Parece que as pessoas que não têm, eles vão lá e tiram mais ainda do que essas pessoas têm. É triste. O nosso estado do Rio de Janeiro é um lugar muito complexo diante das circunstâncias que nós vivemos aqui. Vou até baixar o microfone. Com milícias e tráfico, as injustiças que acontecem todos os dias, e a gente fica se perguntando onde é que Deus está, que não vê essas coisas. Verdade. Mas Jesus fala que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Amém. De fato, Deus vai fartá-los. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu filho, não se preocupe. Não se preocupe, porque eu sou o dono da justiça. Amém. Às vezes a gente começa a pensar, né? Se eu pudesse fazer... E queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas a nossa justiça, a nossa ira, ela jamais produzirá justiça. Verdade. A única ira que produz a justiça é a ira de Deus. É a única ira que produz justiça. Amém. E Deus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A Bíblia é repleta de versos que falam a respeito das misericórdias. Amém. De cuidar dos pobres, dos necessitados, dos aflitos, dos consolados mais fracos, das viúvas, dos necessitados. Amém. Deus pede para que a liderança da igreja, nós e também os filhos de Deus, todos os que trabalham para Jesus, tenhamos um olhar mais sensível às necessidades dos nossos irmãos, para poder ajudar os desvalidos, ajudar os que realmente precisam das coisas de Deus. Então, e também aqueles que agem com misericórdia. A misericórdia é quando você dá uma carta de crédito
para uma pessoa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, mas o que aquela pessoa fez é digno de uma disciplina. Eu falei: eu sei que é digno de uma disciplina, mas nós não vamos fazer. Amém. O que é que nós vamos ganhar? Isso vai gerar mais ódio, isso vai gerar mais revolta. Vai mesmo. A pessoa vai se perder. Existem outras formas didáticas de alcançar uma pessoa com disciplinas que a pessoa nem percebe que está sendo disciplinada, mas que vai gerar a reflexão. E eu disse assim: aquele que age com misericórdia, Deus também agirá com misericórdia com ele. Sim. O próprio Jesus disse: a mesma medida em que você julgar, vai ser julgado. você também será julgado. Então eu disse: eu prefiro errar pelo lado da misericórdia. Amém. Do que eu pecar pelo excesso da justiça. Verdade. Pelo pecar, pelo excesso de querer fazer as coisas certas. Não que a gente vai abrir mão daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Mas a gente tem que fazer de uma forma que a gente gere reflexão, mudança de rumo, sem perder aquela pessoa para Jesus, sem perder para Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a O Deus. que são os limpos de coração? Coração puro. Exatamente. São as pessoas que não se deixam levar pelas impurezas desse mundo. Pessoas que preferem que deixam que o seu coração de fato se encham com as coisas boas do Espírito. Em Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito, que é bondade, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Paulo fala que contra essas coisas não existe lei. E quanto mais nós tivermos essas coisas no nosso coração, melhor será para a nossa vida. Então fala que os limpos de coração, as pessoas que não enchem o coração com maldade, essas pessoas verão a Deus. Amém. Versículo 9 fala: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa interessante. O que é um pacificador? Trabalha pela paz. É o que trabalha pela paz, os que promovem a paz. Amém. Aqueles que dão um boi para não entrar numa briga e dão uma boiada para que a briga não aconteça. Ao contrário, muita gente falou: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Eu dou um boi, nós temos que dar um boi para não entrar e dar uma boiada para ficar longe dela. Amém. Verdade. Nós temos que ser pacificadores, não adianta. Verdade. É isso. Jesus falou assim, que nós devemos perdoar os nossos irmãos quantas vezes? 7 ou 70 vezes 7? 490 vezes. Pedro foi tentar embaraçar Jesus e fazer pergunta boa para Jesus, achando que Jesus ia se impressionar com o que ele falou. Senhor, a lei fala que eu tenho que perdoar 7 vezes o meu irmão. E Jesus falou: 7 vezes não, 70 vezes 7. Eita, infinito. Ou seja, quantas vezes for necessário, nós temos que perdoar as pessoas. Mas esse perdão, pastor, é aquele que não quer mais contato? Hoje em dia as pessoas perdoam, mas não quer nada, né? Bem distante, né? É o perdão que liberta. Amém. É o perdão que dá a você, tanto a você quanto ao que recebeu o perdão, um passaporte, um caminho livre para seguir em paz. Amém. E às vezes é melhor se distanciar do que permanecer perto e esse perdão se estragar. Também tem isso, né? Então a gente ora de longe pela pessoa. Mas assim, Deus é o Deus dos recomeços. Amém. É o Deus da segunda chance. Amém. E é sempre plano de Deus que nós possamos dar uma segunda chance para as pessoas mostrarem que de fato ela soube usar, usufruir essa oportunidade que ela recebeu. Amém. E os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Imagina, perseguido por causa da justiça. Quantos servos de Deus foram perseguidos pelo que é verdadeiro,
do que é honesto. Hoje, ser honesto é você ser taxado de bobo, de ridículo, de uma pessoa que é louca. Mas nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser, se formos perseguidos por causa da justiça, Deus vai nos recompensar. A Bíblia é bem clara, que fala assim, porque deles é o reino dos céus. Então, alguém já te chamou de bobo? De burro? Cara, deixa de ser burro. Deixa de ser bobo. Ninguém está vendo. É verdade. Mas não está vendo ou não é Deus que está vendo? Deus está vendo. No versículo 11, bem-aventurados os seus quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra nós. Olha só. Levantar falso testemunho contra uma pessoa realmente é algo muito complexo. Eu estava parando para avaliar psicologicamente. É necessário ter muita coragem para levantar um falso testemunho para prejudicar uma pessoa. Ou a pessoa tem que ter um transtorno psicológico muito grande, um desvio psicológico, a ponto de criar uma situação, uma mentira, para que possa prejudicar uma pessoa e ainda causar perseguição. Mentir e dizer o mal contra vós. Isso é uma coisa que não está longe de acontecer, irmãos. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo um período da nossa vida que vai agravar cada vez mais. Eu estava assistindo uma reportagem aí nesses dias. Preste atenção. Olha só o contexto da nossa igreja. Nós estamos pregando o Evangelho. Essa igreja deve estar aqui há mais de 50 anos, não é isso? Imagina chegar o carro da polícia aqui, entra um policial e fala assim, vou prender o pastor porque o pastor está fazendo barulho e está incomodando a vizinhança. Eu vi uma reportagem de uma igreja tradicional, não estava fazendo barulho. E o vizinho mandou a polícia lá e o pastor teve que ir lá responder na delegacia. Agora é engraçado, na casa do inimigo que ficava do outro lado da rua, o negócio começava 10 da noite até amanhecer o dia e ninguém chamava a polícia. É incrível, né? Então, a Bíblia fala, regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão no reino dos céus será grande, ou grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aí eu pergunto, será que é fácil ser cristão? Não. É fácil caminhar para ir para o céu? Em tese, sim, porque nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado. Verdade. Nós somos justificados pela fé nos méritos de Cristo e não pelas obras. Sim. Mas é complexo, é difícil ir para o céu? Também é difícil. Porque nós vamos ter que renunciar o nosso eu todo dia, para que a gente possa receber esse galardão que Jesus prometeu que nós receberíamos quando chegarmos no reino dos céus. E por último, eu quero ler o versículo 13, que Jesus fala sobre a importância do nosso testemunho, baseado no Sermão do Monte. A gente pensa que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças, né? Mas não, se você olhar o capítulo 5, ele é bem grande. Ele é bem grandinho. E eu quero só falar no versículo 13 que ele está diretamente ligado às bem-aventuranças. Que ele diz assim, vós sois o sal, olha que responsabilidade, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que nós, irmãos, possamos ser bem-aventurados pelas características que Deus pede que nós exercitamos em nossa vida diária espiritual
e também por sermos o sal da terra. O sal da terra e a luz do mundo. Deus nos chamou para sermos sal. Ele nos chamou para sermos luz. Bem-aventurado aqueles que permanecem firmes no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos cantar o hino final. Vamos cantar o hino Cada Momento. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Cada Momento. Isso. Nos enche, Senhor, da bem-aventurança de fazermos aquilo que é a tua vontade. Assim seja. Nos ajuda, mostra-nos o caminho. Por favor. Para fazermos o que é melhor para ti. Amém. Perdoa os nossos pecados, nos dê paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e benditas consolações do Espírito estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor.